Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, palavra de Deus, palavra de salvação, pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca nesta comparação entre os dois filhos. O primeiro, chamado a trabalhar na vinha, disse: não vou, arrependeu-se, acabou indo, trabalhou e fez. O outro, que queria parecer submisso ao pai, disse: vou, e não foi, não fez a sua obra na vinha. Esta comparação que nosso Senhor faz, Ele o aplica aos sacerdotes, aos anciãos do povo, aqueles que deveriam fazer a obra e não dizer que vão fazer e não fazem. A palavra de Deus nos pede, a Santa Igreja, seja atualizada para os nossos dias. Quantas vezes nós vemos isso? Achamos muito bonitinho, muito queridinho o Papa Francisco falar em igreja em saída, em igreja missionária, em igreja servidora, em igreja samaritana, e 500 mil títulos que se possam colocar na igreja. Mas nós ficamos achando bonito e acomodados. Quando muito achamos que fazemos muito, rezando um pouquinho, quem sabe, nas nossas necessidades e indo à missa ao domingo. Quando muito. Esta geração de igreja acomodada não trabalha na vinha. E isto inclui desde os simples irmãos leigos até muitas vezes sacerdotes e bispos, que se contentam com o mínimo. E então nosso Senhor vai nos dizer também a nós, no dia do nosso juízo: os cobradores de impostos, aqui estão simbolizados todos aqueles que são desprezados, até mesmo por nós. Os cobradores de impostos, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Significa, eles entrarão e nós não. Nosso Senhor não veio ao mundo para dizer palavras adocicadas e bonitas. Ele veio para dizer a verdade. Ele mesmo é a verdade. E por isso nós devemos andar no caminho da verdade. E a única verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos indica o caminho. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se não fizer as obras de meu Pai, e se não me seguir, se não tomar a sua cruz e me seguir. Por isso São Paulo vai dizer: nós aqui não devemos ter competição ou vanglória, mas nós devemos com humildade julgar que o outro é mais importante do que eu. Geralmente nós fazemos o contrário, nós já começamos o nosso discurso nos desculpando, achando desculpa para os nossos erros. Quando alguém erra, quando nós erramos, a gente diz: ninguém é melhor que ninguém. Aqui já vem um mau caráter querendo se desculpar, querendo dizer: eu também erro. Claro que todos nós erramos, claro que todos nós pecamos, mas o nosso auxílio está na misericórdia de Deus. É só lá que nós contamos, é só com ela que nós contamos. Se nós contarmos com nossas forças e nossas vontades, estamos perdidos. E por isso, São Paulo vai dizer: cada um julgue o outro mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também aquilo que é do outro. Aqui esse cuidar não é vigiar a vida alheia, é procurar e ver o que é que o outro necessita. Nosso Senhor nos criou para os outros e para Ele, não para nós. Nós vivemos neste século, neste tempo de hedonismo. Quem não sabe o que é hedonismo? Hedonismo é buscar em tudo a sua própria vontade e o seu próprio prazer. O outro que se rale, o outro que se exploda. Ou como se diz popularmente: a farinha é pouca, meu pirão primeiro. É neste século que nós vivemos.
E por quê? Se nós nos jactamos, se nós nos orgulhamos de dizer que somos um país e talvez o maior país cristão do mundo, como é que podemos viver nesta animalidade, nessa bestialidade, de não servirmos ao outro, de nos julgarmos com todos os direitos e os outros apenas com os deveres? Nós vivemos nesta época e desta forma porque não cremos naquele a quem professamos com a boca. Nós dizemos amar a Deus, mas na prática amamos o diabo e suas obras. Os eventos recentes que têm acontecido em nosso país, a destruição procurada da família, a destruição procurada da infância, da inocência das crianças, isso não são coisas esporádicas, isso vem de muito tempo de uma agenda política, de uma agenda escrita pelo próprio demônio, e que muitos que se dizem cristãos já concordam com isso, e que muitos sacerdotes e bispos calam a boca, e portanto compactuam com o mal, e portanto estes, diz nosso Senhor, não entrarão no reino dos céus, vão todos junto com os canalhas, filhos do demônio, para o inferno. Até sacerdotes e bispos, de mitra e tudo, de báculo na mão, de paramentos e tudo mais, porque as crianças, nossas crianças, são ofendidas, é destruída a sua inocência, com dinheiro público, nosso dinheiro, que sai, não vai para o governo por impostos, mas vai para patrocinar as chamadas obras de arte do demônio. Recentemente vimos isso, muitos se escandalizaram, mas não basta se escandalizar. O escândalo já foi feito de um marmanjo, um vagabundo, um ordinário, que não tem competência para trabalhar e se diz artista, se põe pelado em um museu, e não foi em um, foram em vários, e faz crianças tocarem seu corpo, dizendo que isto é arte. E nós não vemos nem o povo de Deus se insurgir contra isso, um punhado de 10, 20 pessoas. Cuidado, se nós não nos insurgirmos, nós somos omissos e canalhas como eles. Não adianta fazer carinha de ofendido e dizer que horror. Aqui corre neste país uma agenda, repito, uma agenda política patrocinada pelo diabo, que já tomou conta na Europa e em muitos países. Patrocinada por quem? Pelas grandes corporações dos bancos. Portanto, se você tem conta nestes bancos, tire, porque você está patrocinando também a destruição da infância, a pedofilia. Tudo isso está aqui também, na chave de leitura deste Santo Evangelho. As prostitutas, os cobradores de impostos, viram a pregação de São João Batista pela conversão, se converteram, graças a Deus, mudaram de vida. Mas os mestres da lei, os sacerdotes, os doutores da lei, aqueles que deveriam conhecer bem a palavra de Deus, viram esta conversão e não mudaram de vida. Isso também é a nós hoje, sacerdotes, aos bispos também, que se calam, que estão preocupados em defender aquilo que chamam a Mãe Terra. Eu não sou minhoca para ser filho da Mãe Terra. Minha mãe é Nossa Senhora, Mãe de Deus, cuja agenda política partidária de muitos bispos nossos, infelizmente, já foi comprada e já estão comprados pelo demônio. Então a igreja sim está em crise. A igreja do Senhor já não é mais fiel ao seu Senhor, quando nós deixamos isso acontecer, quando nós nos calamos. Graças a Deus, ainda temos alguns, pouquíssimos bispos que se defendem, que eles se levantam em defesa da vida. Neste domingo se inicia a Semana da Vida. Pouquíssimos bispos falaram sobre isso e defendem aquela doutrina tradicional da igreja, retirada dos santos evangelhos, retirada da Sagrada Escritura. Toda a vida é preciosa, desde aquele que está por nascer até aquele que está no último dia em seu leito de morte. Toda a vida.
Nenhuma vida é negociável. E por que nós temos esta agenda de destruição das famílias? E por que nós temos esta agenda de corromper as crianças? Porque o demônio pinta, canta, dança e borda entre nós. E nós damos lugar a ele. E nós damos lugar a ele. Porque nossas famílias já não rezam. 1º de outubro abrimos o mês missionário, o mês do Santo Rosário, Nossa Senhora, em todas as suas aparições, como mãe que nos quer salvar, diz claramente: rezem o rosário todos os dias, assim vocês vão afastar a guerra, assim vocês vão afastar a destruição da família, assim vocês vão proteger os inocentes e a vida que está por nascer. E nós ouvimos, achamos bonito, temos lá o tercinho guardado num canto e não rezamos. Que filhos desobedientes! Nós dizemos: sim, mãe, nós vamos rezar, como este segundo filho, e não fazemos. Nossa Senhora já nos deu o remédio. Se nós fôssemos uma nação cristã de verdade e orante, ou seja, orar em família, não basta a tua oração e a minha oração, temos que rezar em família. Então nós não veríamos essas pragas do demônio se exibirem publicamente e tantos endemoniados defenderem a corrupção das crianças e a corrupção das famílias. Cuidado, irmãos e irmãs, cuidemos. Não bater-se contra o mal significa compactuar com ele, significa dizer os outros que façam. É por este amor ao meu irmão, é por considerá-lo ele mais importante do que eu. Afinal, a minha responsabilidade como pároco dessa paróquia é dizer que cada um de vós sois importantes para Deus. Cada um de vós custou o sangue do Senhor. E a minha obrigação é, no dia que me apresentar diante do Senhor, dizer: eu tentei salvá-los, eu tentei levá-los à salvação, eu não me calei. Muito cuidado, não nos calemos, não fiquemos maldizendo o mundo e dizendo: o mundo está perdido, com cara de ofendidinho. É hora, ou melhor, já passou da hora, dos cristãos realmente mostrarem que são cristãos, na defesa da vida, na defesa da família, na oração. Obrigação essa que assumimos, uma vida de oração. E não pensemos que basta cumprir a ordem do Senhor de estarmos na Santa Missa no domingo. É sim nossa obrigação. Não é algo a nossa escolha quando eu quero, não é. Basta ler a Sagrada Escritura e ver a tradição da Santa Igreja. É nossa obrigação prestar o devido culto ao Senhor, a nenhum homem, a nenhum artista disfarçado de padre ou padre disfarçado de artista. Nosso culto, a nossa adoração perfeita é ao Senhor. E porque nós amamos o Senhor, nós viemos todo domingo celebrar juntos. E porque nós amamos o próximo mais do que a si mesmo, porque nós procuramos servi-lo, nós também queremos que ele seja salvo, que ele conheça a verdade. E por isso eu venho rezar com eles, com meus irmãos. A salvação não é um ato somente individual, é obrigatório que cada um se coloque também buscando, julgando que o outro é mais importante, e que cada alma, cada ser humano que se perde é um sinal da nossa falha, da minha e da tua. Portanto, buscar a todos, é isso que queremos dizer com mês missionário. Não é trazer missionários de algumas congregações para andar nas nossas ruas, fazer campanhas missionárias e depois aquilo tudo morre na casca. É nós tomarmos vergonha na cara e sermos realmente missionários, sermos realmente discípulos. Há muitos modos de ser missionário, há muitos modos, há inúmeros. Cada um, no diálogo com o Espírito Santo,
Descubra. E se ainda não descobrir, peça ajuda ao Padre. Há muitos modos de ser missionário. Mas há um modo apenas de se condenar. É ficar no comodismo, achando que basta estar acomodado como quem olha uma televisão. Não é possível. E é por causa dos acomodados que o nosso país está do jeito que está. E que o mundo está do jeito que está. Onde, repito, sem vergonhas, canalhas do inferno são capazes de, em público, procurar destruir a inocência da infância e sabem que não vai dar em nada e que podem fazer isso à vontade. É por isso que há tanto mal no mundo quando os bons, aqueles que deveriam ser bons, não agem. Então, mais do que, além de rezarmos para que as coisas mudem, temos que ter ação. Sem ação, não há presença do Senhor entre nós. A conduta do Senhor, as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor são a nossa norma de vida. Tudo que escapa disso, já não pertencemos mais ao Senhor. Quando o justo se desvia da justiça, ouvimos o profeta Ezequiel falar, quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Não é por vingança de Deus, é por causa do mal praticado que ele morre. Morrer aqui significa perder a vida eterna. Na antífona, a primeira oração do dia da Santa Missa, antes do sinal da cruz, nós ouvimos sim, o Senhor nos trata como nós merecemos. Se nós estamos nessa balbúrdia, nessa desgraça em nosso país, é por causa de nossas ações, de todos nós, sem exceção. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, ele conserva a própria vida. Se nós nos arrependermos de todos os nossos pecados, com certeza, diz o profeta Ezequiel, viveremos. Ou seja, teremos já aqui a vida no Senhor e, depois de nossa partida deste mundo, a vida eterna. Nós contamos, irmãos e irmãs, com a misericórdia do Senhor, com a ternura do Senhor. Nós contamos também com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, especialmente neste mês, que Nossa Senhora Aparecida vele sobre nós cada vez mais. Ela vela, ela cuida. Agora nós devemos fazer a nossa parte. No nosso informativo deste mês, colocamos uma pequena catequese sobre o rosário. Muitos já se esqueceram, muitos já não rezam. No dia que festejamos o nosso aniversário paroquial, nós entregamos a cada um uma oração, aquela mesma que está na primeira página do nosso livro, para rezarmos por nossas famílias e pelas vocações. Se nós não rezarmos, se nós não agirmos, não reclamemos, porque nós fazemos parte do mal que impera no mundo. Agora, se nós formos fiéis ao compromisso assumido, rezarmos todos os dias, sem exceção, participarmos da vida sacramental, ou seja, participarmos de tudo aquilo que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós, nos proporciona, nenhum mal há de bater na nossa porta. Nenhum demônio dos infernos vai tocar nos nossos filhos. Nenhum demônio há de destruir as nossas famílias, se nós fizermos a nossa parte. Queremos pedir ao Senhor, neste domingo, que nos converta a Ele, que nos aproxime, que nos faça viver deste amor misericordioso, para que nós também sejamos misericordiosos e sejamos serviçais dos outros, sem o qual não nos salvaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.